Bradesco tem um potencial aí de upside de quase 70%. Eu tenho ação do Santander, tenho uma posição do Santander bem gordinha, inclusive. Itaúsa, Acho Itaúsa fantástica. das ações que o pessoal sempre pergunta no Bom Dia com Dividendos, qual que é que o pessoal mais pergunta, assim, mais gosta? O Banco do Brasil é uma das empresas mais velhas do país. Eu acho que um preço justo dela deve ser alguma coisa em torno de Banco do Brasil, empresas mais velhas do país. Primeiro CNPJ, né, do... É, exatamente, é o primeiro CNPJ. Então, é uma empresa perene, é uma empresa que está fazendo um trabalho fenomenal com a carteira de crédito voltada para o agronegócio que eles têm. E, consequência disso, a gente tem visto a distribuição de lucros bem generosas, né? Então, é uma empresa muito boa. Ela tá cara, né? Quem diria que esse ano ela iria sair um patamar de R$ 30 e ia bater R$ 50, né? Eu acho que o preço justo dela deve ser alguma coisa em torno de R$ 55, R$ 58, para garantir aí um yield de dividendos de 6%. Seria mais ou menos aí como que eu posso dizer assim, o valor patrimonial dela? Ah, não, quando a gente Não. pensa no valor patrimonial, não, esse seria um número que garantiria um dividend yield mínimo aí De de 6%. 6%, mas se a gente for pensar em termos de, para ela chegar na relação PVP1, quase R$ 70, Tá quase R$ 70? seria batendo aí na faixa de quase 70. Então, mas é claro que temos que fazer uma ressalva, Luan. O Banco do Brasil, por ele ser um banco estatal e ele ter esse risco inerente de uma potencial interferência governamental, governos mais voltados para políticas sociais são mais intervencionistas nas empresas estatais, naturalmente. Então, se embute um prêmio de risco um pouco mais alto. Então, por isso que no ela é sempre Banco do Brasil. negociada abaixo do valor patrimonial, Exato. mesmo entregando resultados acima de, sei lá, Itaú. Exatamente. Então, existe ali meio que uma convenção no mercado de que a relação PVP1, empresa estatal, tá ali na faixa do 0,8. Então, o 0,8 do Banco do Brasil já seria o 1 de uma empresa privada, digamos assim. Tá? Entendi. Então, ele geralmente ele negocia ali com um pequeno desconto, um pequeno deságio. Tá? Entendi, o Banco do Brasil o pessoal gosta bastante, né? O pessoal sempre fala, mas o Banco do Brasil tá caro, qual o preço que eu compro, né? Mas se você for olhar ainda, mesmo ele tá beirando R$ 48 ainda, se você for olhar, ainda dá um bom preço de entrada, né? Igual a gente falou, né? Se não tiver nenhuma intervenção, o banco continuar lucrando bastante, e o legal é que a carteira de agro dele também, né? Exatamente. Carteira de agro, o Banco do Brasil, ele tem tanto dado, tanta informação, que ele sabe para quem ele pode ou não emprestar. Então ele sabe que tal fazenda, ele pode liberar um dinheiro bom ali para comprar a máquina, porque sabe que o cara vai pagar. Então ele tem esse histórico de emprestar bem o dinheiro, né? Sim. Coisa que outros bancos às vezes não tem, né? Dou o exemplo aqui do Bradesco, né? Pois é, eu tava até... Você vê como eu sou seu fã aí, Luan. Tava até vendo aí uma das lives que você fez, agora eu não vou lembrar com quem que O foi. Max, acho que foi do Max ou com o Saravalli? Com o Saravalli. E aí vocês estavam falando, né, descendo o sarrafo no Bradesco, né? Pois é, infelizmente ele teve aí uma exposição de crédito que também lembra um pouco a situação do Santander. O Santander menos, mas o Bradesco teve, ali acho que foi o grande patinho feio nesses últimos semestres em relação ao crédito. Saiu distribuindo crédito aí à torto e à direito, não fez uma boa diligência do crédito que estava distribuindo, e aí a consequência você vê inadimplência mais alta, caiu com uma lição de casa para fazer uma dor de cabeça para resolver. Então, estava envolvido, infelizmente, aí Americanas, entre outros casos. Também teve, um pouco antes disso, problemas com a questão do IRB, enfim. Vai voltando aí ao longo da história, ele veio se encrencando, porém, assim, é sempre bom fazer uma ressalva, né? Ele tá encrencado, mas devo te lembrar, como eu comentei com você no começo da live de hoje, eu venho de uma família que gosta de comprar o que tá na bacia das almas. Então, se você der uma olhada aí no Bradesco, ele também tá abaixo de valor patrimonial. E é coisa que pouquíssimas vezes, ou só agora no futuro recente, ele tava, né? Pois é, então é uma empresa que eu também tenho aconselhado clientes meus a comprar, mais como uma ação de oportunidade ter dentro das bancárias, porque nós levamos em consideração o tamanho do banco, né? Também temos de ser razoáveis aí em termos de que nós estamos história, né? né? Que nós estamos falando de uma small cap, né? A gente está falando dentre um dos 5 maiores bancos do país.
tá com problemas, vai ter que fazer lição de casa aí, mas eu não tenho dúvidas de que em algum momento ele deve se recuperar e performar melhor, e aí que a gente se beneficia de altas, no caso do Banco Bradesco, ele tem um potencial aí de upside de quase 70%, eu acho bem alto. Nossa, bastante. É um upside muito Ele- alto, né? Tem muita galera perguntando do Santander, é um banco espanhol, paga bons dividendos, perene. Você gosta do Santander? O que você Santander, tem visto, Pedro? eu tenho ação do Santander, tenho uma posição do Santander bem gordinha, inclusive. O Santander, ele é o seguinte, ele é um banco, como ele é uma filial, né, então ele precisa se reportar ali para sua sede espanhola, tem um compromisso de distribuição de proventos com aquela sede, o que já, só por isso, já o faz ser um banco interessante em termos de você ser sócio, porque você também vai receber parte desses dividendos. Como ele tem um compromisso com a empresa mãe, com a sede, todo mundo que for acionista vai se beneficiar desse compromisso que ele tem, né? Isso é um grande ponto. O segundo ponto é que o Santander ele é extremamente bem gerido em termos de custos. Os custos do Santander eles costumam crescer trimestre a trimestre, mesmo do que o próprio IPCA. Eles têm uma gestão de custos bastante saudável, abaixo da inflação, né? Num horizonte mais distante. E além disso, se você pegar ali fazendo análises de múltiplos em relação a outros bancos, hoje, tirando o Banco do Brasil, o Santander é um dos bancos que até recentemente, nos preços recentes, é claro que essa queda do Bradesco mudou um pouco essa dinâmica, mas ele estava pagando os melhores dividendos, né? Sim, tá Em mesmo. relação aos concorrentes bancários, mais que o Itaú, mais que o Bradesco. E agora o Bradesco ficou tão barato que ele está ali, nos preços atuais, ele quase paga também 7% aí de dividend yield, né? E assim, o que aconteceu assim de diferente em relação ao Santander foi essa questão do processo que ele sofreu em relação ali a PIS e COFINS, tinha uma dívida que havia sido provisionada, depois foi desprovisionada, e aí o Supremo mudou ali o parecer que tinha feito anteriormente e parece que vai ter que ser cobrado, então teria que reprovisionar a dívida. Isso causou aí um azedume no mercado, de certa forma. Além disso, você teve ali uma concessão de crédito também, no caso das Americanas, relevante, o que acabou impactando, de certa forma, a qualidade do crédito do Banco Santander, mas é um banco que está aí super restringindo o crédito em termos de tentar mudar esse jogo e melhorar aí essa linha de provisão de devedores duvidosos da companhia. Inclusive, só você tentar ali, enquanto pessoa física mesmo, tentar pegar crédito no Santander, eles estão assim super restritos, né? Então você consegue sentir isso entre o próprio cliente, né, a pessoa física ali, consegue sentir esses movimentos quando a gente fala de empresas, né? Então, apesar de tudo isso, e apesar de, infelizmente, hoje, eu achar o Banco Santander enquanto cliente, né, não me sinto satisfeito com o banco, enquanto investidor, eu acho que eu gosto dos números que ele é capaz de gerar. E também é bom lembrar, né, Pedro, quando saiu essa notícia aí que ele ia ter que pagar não sei quantos bi, mais ou menos, era, né, não sei se é 3 bi, eu não sei a quantidade. Se você for pegar, é como se fosse 3 meses de lucro do Santander. Se você fosse provisionar, se você fosse provisionar o valor integral, né, desse processo, que agora também me fugiu o valor absoluto da ele ia consumir ali, ele ia corroer um trimestre inteiro de lucro do banco. E muita gente veio falar, o banco quebrou, o banco faliu. Nossa, aí eu falei, não, é como se você pegasse 3 meses e não tivesse lucro nesses 3 meses e depois vida que segue. Exatamente. É mais ou menos isso. Claro que isso gera um impacto aí absurdo. Sim, nos próximos... Em termos de cadeia, isso traz aí um amargor para o mercado. Mas assim, em relação ao próprio Santander, mas eu também não acho que tenha sido uma situação que fosse ingerenciável, né? Então assim, gosto do banco, me sinto confortável em ter ações do Santander. Não é o mesmo conforto, por exemplo, que eu tenho em relação à Itaúsa. Eu me sinto muito mais confortável com a Itaúsa. Porém, o Santander, por ele me oferecer um pouquinho mais de risco, ele me garante um pouco mais de retorno também. Eu não tenho o mesmo retorno em dividendos com o Itaú que eu tenho com o Santander, no caso com a Itaúsa. Sim. Por ele me oferecer um pouquinho mais de risco, mas assim, esse pouquinho mais de risco é nada em termos de uma dinâmica de risco absoluto, tá? Mas por ele ser menos perene em relação
a Itaúsa, na minha opinião, me remunera melhor por isso que eu tenho os dois. Gosto do Santander, ele paga mais pra mim. Itaúsa, meu, existem pessoas que amam e existem pessoas que odeiam, né? Você que tá aí do outro lado aí. Eu acho Itaúsa fantástica, já vou até... Já dá comenta, gente. Você gosta de Itaúsa ou você não gosta de Itaúsa? Eu entendo, por exemplo, alguns argumentos de Itaúsa. Entre eles, acho que os maiores contra-argumentos de Itaúsa seriam o dividendo baixo, né? O intercalar baixo, que é tipo centavos. E eu entendo a crítica às aquisições recentes. Por exemplo, o pessoal critica bastante a aquisição da Alpargatas, que é uma empresa essencialmente de varejo vestuário, né? Mas se nós pensarmos que a Alpargatas, né? E olha que eu nem sou fã de varejo, mas tentando defender um pouquinho aqui o case de Alpargatas, ela tem um produto, uma marca extremamente forte, né? Alpargatas está falando de Havaiana, é um produto de exportação. Um dos poucos produtos brasileiros que você exporta e vende para o mundo inteiro. Exato. Né? Tem essa questão, mas assim, não sou muito favorável ao varejo, não seria nem esse o meu forte. Mas a Itaúsa, ela é uma empresa que tem uma gestão, se você pegar o estatuto social da Itaúsa para dar uma lida, ela é uma empresa, ela é quase uma fortaleza em termos de companhia, né? Ela tem uma participação super relevante ali do Banco Itaú, e você tem ali algumas famílias que, eu até brinco, eles são praticamente vampiros aí, no sentido de serem perpétuos. Tem ali uma família Setúbal que faz uma boa gestão de bancos há século praticamente, né? A gente está falando de família Setúbal, família Vilela, que eles têm uma gestão bancária há muito tempo. Eles têm uma marra de termos de estatuto social, que é uma coisa ímpar, assim. É uma empresa que você vai ter, é dificílimo você ter ali algum grande problema, né, com uma gestão de uma empresa como a Itaúsa. É uma empresa extremamente bem gerida. E isso me traz bastante confiança de ser sócio, né, do Setúbal, dos Vilela nesse sentido. Porque, diferentemente, por exemplo, de um caso como o Bradesco, que a gente não sabe exatamente quem é o dono, ali você sabe exatamente quem é o dono. Alfredo Setúbal está ali, né, como diretor de relação com investidores da Itaúsa, né, e ele é da família da dona da empresa, né, ele é um dos pequenos donos, ele não só é diretor de relações com investidores, mas ele é um dos acionistas controladores ali do papel. Então, isso me traz uma certa segurança. Eu gosto de brincar que, nesse sentido, a Itaúsa, para mim, ela faz uma função de renda fixa, de certa forma, para mim, né, porque eu acho ela muito confiável, acho que ela é infalível, assim, inquebrável, dentro desse sentido de organização de companhia. Exatamente, né? Pedro, e lá das ações que o pessoal sempre pergunta no Bom Dia com Dividendos, qual que é que o pessoal mais pergunta, assim, mais gosta? Olha, o pessoal tem perguntado muito, isso varia, tá, Luan? Varia bastante, mas eu tenho recebido muita pergunta, por exemplo, de empresas do setor de minério ultimamente, porque elas estão caindo. Sim, porque o pessoal que está entrando no mercado agora vê, por exemplo, uma empresa como a Vale, uma empresa super sólida e uma boa empresa, tá? Mas ela despencando lá, caindo de 120 para R$60. E a pessoa vira e fala assim, pô, tá caindo 50%, vou comprar. Mas nada garante que ela não possa cair mais 40%. Exatamente. Por conta do mercado desaquecido lá na China. Estamos falando de um mercado que está pressionando juros para tudo que é canto, e especificamente a China está tendo desaceleração econômica. A gente está tendo uma pequena crise imobiliária na China. Uma pequena crise, eu estou sendo super eufêmico, né? A gente está tendo uma situação frágil dentro do setor imobiliário chinês. E aí, consequentemente, tendo a China o maior demandante de minério de ferro do planeta, você tem aí, naturalmente, uma Vale não tendo tanto para quem exportar seu principal ativo. Isso impacta a Vale, cai o preço. Então, o pessoal está querendo apostar em Vale agora, só que a gente está falando de uma empresa de commodity, empresa que é super volátil. Então, é como eu sempre comento com os meus clientes. Você quer ter Vale? Você pode ter, é uma empresa ótima. Não se assuste se o seu patrimônio cair 50% em cima desses 60% que você já comprou, porque pode acontecer. Na crise de 2008, a Vale foi de 99. Então, assim, e acontece. Só que, assim, 10 anos depois, ela já foi a 120. E agora está a 60. Então, assim, se você está acostumado com essa volatilidade de grandes altas e grandes baixas dentro de uma empresa que, na minha opinião, custa caro nominalmente, não está falando de uma ação de R$10, está falando de uma ação de R$120. É cara a entrada para o pequeno investidor.
né? Então, cada novo aporte é uma quantidade grande. Por exemplo, você está falando de uma ação de R$ 120 a ação, 12 mil um lote. É. Então, se você quer acumular ações de um papel desse, não é tão simples assim, né? Para o investidor que tem pouco capital. E Bradespar, Pedro? Você acha que A Bradespar, o pergunta mais pessoal forte. pergunta muito por quê? Porque a Bradespar, como ela é uma holding detentora da Vale, e o pessoal, às vezes, o leigo que está ali olhando num primeiro momento, não sabe exatamente do que se trata, ele lê o Bradespar e já pensa, acho que é "Pô, Bradesco? Bradesco é banco. Tem um dividend yield estratosférico, porque se você puxar as últimas distribuições de dividendos da Bradespar, foi um repasse da distribuição de dividendos da Vale, que foi extraordinária. Só que você tem que olhar o histórico de distribuição de dividendos. Realmente, Então, aí vai... na minha humilde opinião, não faz sentido, porque hoje a Bradespar é uma empresa cuja única investida dela é a Vale. Então, a Bradespar é uma empresa que só tem uma empresa embaixo dela. A Bradespar sozinha não faz absolutamente nada, só que ela tem um custo de existência. É tipo você pagar ali, por exemplo, Vale vai ter Vale, taxa. um fundo, você vai pagar uma taxa de administração para ter uma empresa só. Poderia ir ao mercado e comprar só ela, né? Acho que faz mais sentido. É claro que a ação da Bradespar é muito mais barata nominalmente que a ação da Vale. Então você poderia fazer aí uma pequena estratégia em termos de nominal. Mas assim, em termos de ser um bom negócio, para mim não faz o menor sentido você comprar Bradespar se você não é uma pessoa que se interessa por Vale propriamente dito. Sim. Não tem no horizonte próximo dela nenhum tipo de plano, né, dentro da Bradespar de adquirir uma outra companhia. Aí você não já faz quase 10 anos que ela tem só uma participação. Então, nesse caso, acho que se a gente fosse pensar, quero comprar holding, você tem aí uma Cosan que está quase de graça e também tem uma participação quase do mesmo tamanho que a Bradespar tem em Vale, a Cosan também tem. A diferença de que a Cosan tem Raizen, tem Rumo, tem Move, tem, enfim, porção de outros ativos ali extremamente interessantes, estratégicos dentro do seu portfólio. Também está super descontado. É que às vezes o pessoal olha assim, às vezes o dividendo da Cosan, né? Baixíssimo. Aí o pessoal olha Mas- dividendo, aí ele olha o dividendo da Bradespar e fala, prefiro comprar Bradespar, mas nem sabe o que tem dentro, né? Exato, mas é mais fácil você já comprar a Vale que você não vai ter o custo da Bradespar embutido, né? Sim. Que a Bradespar tem o custo dela. Você tem um desconto de holding, é igual a Itaúsa. A Itaúsa você tem o desconto de holding, você soma. Qual que é o sentido de você comprar uma holding? Você tem que entender o valuation das participações das investidas, fazer aquela soma e comparar com o valor da companhia principal para ver se as coisas casam, né? Se faz sentido ali. Né? Durante muito tempo, a própria Itaúsa não estava fazendo sentido esse desconto, estava barata. A soma das holdings a soma das investidas dava muito mais do que a valorização da Itaúsa. Então você comprava um pedacinho de cada coisa por muito menos, se você pensar, né? Comprando Itaúsa, fez com que a empresa ficasse extremamente vantajosa, né? A Cosan está começando a ficar mais próximo disso. Esse deal que ela fez de compra da Vale, né, desses 5% da Vale, nos preços atuais, hoje você pode comprar, por exemplo, Cosan na bolsa pelo mesmo preço que ela valia antes de ter a Vale no portfólio. Nossa, ô louco. Como é que você faz uma compra de 20 bilhões aí, eu acho que foi mais ou menos esse o valor do deal, e agora a empresa está com o valuation de antes da compra. Você embutiu 20 bi na companhia, mas no preço de tela ele Não mudou nada. está desconsiderando aí 20 bilhões. É claro que a Vale despencou no mercado, consequentemente, isso impacta o valuation também da Cosan dentro desse sentido, mas para mim faz o mesmo. Mas tá muito barata a Cosan. Na minha opinião. Sim.